Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 7, versos 8 e 9. Drishtva Yashoda Pramukha Vrajastriya Authanike Karmaniya Samagata Nandadayastadbhutartarshanakula Katan Swayam Vaishak Katan Viparyagat. Drishtva, após verem Yashoda Pramukha, encabeçadas por mãe Yashoda, Vrajastriya, todas as senhoras de Vraja, Autanike Karmani, na celebração da cerimônia de Udhana, Yaha, aquelas que Samagata, ali reunidas, Nanda Adayacha, e os homens encabeçados por Nanda Maharaj, Adbhuta Darshana, vendo a maravilhosa calamidade, que o carro que sustentava grande fardo quebrara sobre o bebezinho, mas este continuava deitado ileso. Akulaha, e assim ficaram muito perturbados, querendo saber como foi que isto aconteceu. Katham, como? Swayam, sozinho. Vai, na verdade. Shakatan, o carro de mão. Viparyagat, ficou tão estragado, desmantelou-se. A tradução é a seguinte: quando mãe Yashoda e as outras senhoras que se haviam reunido para o festival Udhana e todos os homens encabeçados por Nanda Maharaj viram o maravilhoso acontecimento, eles começaram a imaginar como o carro de mão teria tombado sozinho. Começaram a andar de um lado para o outro, tentando encontrar a causa, mas foram incapazes de chegar a uma conclusão. Continuando o verso 9. As senhoras e vaqueiros ali reunidos começaram a refletir em como aquilo teria acontecido. Teria sido isto obra de algum demônio ou planeta maligno? Perguntavam eles. Foi então que as crianças ali presentes afirmaram que o carro fora despedaçado pelo chute desferido pelo bebê Krishna. Assim que o bebê lacrimejante chutou a roda do carro, ele tombou. Quanto a isto, não havia dúvida alguma. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ouve-se falar de pessoas que são perseguidas por fantasmas. Não tendo corpo material grosseiro, um fantasma busca refúgio num corpo grosseiro para ali poder ficar e fazer assombrações. Shakatasura era um fantasma que se refugiara no carro de mão e aguardava uma oportunidade para assustar Krishna. Quando Krishna chutou o carro com suas pequenas e delicadíssimas pernas, o fantasma foi imediatamente jogado no chão e seu refúgio desmantelou-se, como já se descreveu. Isto foi possível para Krishna porque ele tem potências plenas, como se confirma no Brahma Samhita 5.32. Anganyasya sakalendriya vrittimanti pashanti panti kalayanti chiram jaganti anandachimaya sadujala vigrahasya govindamadi purusham tamaham bhajami. O corpo de Krishna é Satchidananda Vigraha, ou Ananda Chimaya Rasa Vigraha. Isto é, quando parte de seu corpo, Ananda Chimaya, qualquer parte de seu corpo, Ananda Chimaya, pode agir como qualquer outra parte. Essas são as inconcebíveis potências da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Supremo não precisa adquirir essas potências.
ele já as tem. Assim, quando Krishna esperneou, todo o seu propósito foi satisfeito. Por outro lado, quebrando-se o carro, uma criança comum poderia ter ficado muito machucada, mas porque é a suprema personalidade de Deus, Krishna viu o carro desmantelar-se sem feri-lo em nada. Tudo feito por ele é Ananda Chimaya Rasa, cheio de bem-aventurança transcendental. Assim, Krishna obteve verdadeiro prazer. As crianças que tinham estado nas proximidades viram que Krishna, de fato, chutara a roda do carro. E foi por isso que o acidente aconteceu. Pelo arranjo de Yogamaya, todas as golpes e gopas pensaram que o acidente ocorrera devido à ação de algum mau planeta ou fantasma, mas, na verdade, tudo foi feito por Krishna para seu próprio deleite. Aqueles que se deleitam com as atividades de Krishna também estão na plataforma de Ananda Chimaya Rasa. Eles estão libertos da plataforma material. Quando alguém se acostuma a ouvir Krishna Katha, de certo, ele é transcendental à existência material, como se confirma no Bhagavad Gita. Sagunam Samatitaitam Brahma Bhuyaya Kalpate. A menos que alguém esteja na plataforma espiritual, não pode deleitar-se com as atividades transcendentais de Krishna. Ou, em outras palavras, quem quer que se ocupe em ouvir as atividades transcendentais de Krishna não está na plataforma material, mas na plataforma transcendental, espiritual. Hare Krishna. Aqui temos uma história que já vem sendo contada nesse capítulo, né? O título do capítulo é Extermínio do Demônio Trinavata. Mas essa história precede a história de Trinavata. Krishna era um bebezinho ainda. O contexto é esse. Krishna era um bebezinho, estava sentado próximo a um carro de mão, cheio de coisas para serem transportadas, e ele simplesmente, para chamar a atenção, como as crianças gostam de fazer sempre, e às vezes a gente vai crescendo e mantém o mesmo desejo de chamar a atenção quando é jovenzinho, depois quando é adulto, depois quando fica maior, depois quando fica velho. A gente sempre quer ser a atração de tudo. Isso vem desde criança. Então, Krishna, para chamar a atenção, chutou com suas pernas, como a criança gosta de fazer quando não tem muito movimento ainda, né? Fica no berço, cheio de energia e fica assim com as perninhas. Não tem... Para a gente, o movimento que ele está fazendo não faz nenhum sentido, mas ele está fazendo exercício para a musculatura ficar forte e poder andar. Então, Krishna chutou o carrinho de mão. E os adultos ficaram intrigados, porque como é isso? Não é? Como é isso? Por que acontece isso? Qualquer adulto responsável pelas crianças se preocupa em que tudo esteja seguro para a criança. E, de repente, não tinham visto nenhuma falta de segurança em um carrinho de mão estar próximo de um bebezinho, mas, de repente, o carrinho se despedaça todo e poderia ter causado um grande acidente. A nossa tendência é buscar causas materiais, buscar culpados, buscar as circunstâncias. Então, isso foi o que os adultos fizeram aqui. Será que foi algum demônio? Será que foi algum planeta que entrou agora na carta astrológica da gente aqui e trouxe, então, esse distúrbio?
nós sempre temos a tendência de buscar causas materiais. Essa é a tendência que fez a ciência se desenvolver ao ponto que chegou hoje em dia, que já tem até turismo para os planetas, para outros planetas, né? Além da Terra. Já tem ônibus de turismo levando pessoas para outros planetas para passear. Imagine a que nível chegou, né? Então, a ciência, e essa tendência de buscar causas materiais, de entender o mundo material, faz parte da alma condicionada. E a alma condicionada faz isso constantemente por toda a sua vida, se iludindo, o tempo inteiro iludida por Prakriti, a natureza material. Então, esse envolvimento com a natureza material, é que é a preocupação de um transcendentalista. O transcendentalista pergunta: por que tal envolvimento? Conhecemos a história do rei Nu? Vocês conhecem a história do rei despido, nu? Desnudo? É uma história que mostra, uma história inventada, né, comum, clássico, que um rei era muito vaidoso, gostava de todo dia aparecer com uma roupa nova. Ele tinha um grupo de estilistas próprios para ele, equipes para costurar, inventar moda para ele vestir. Então, já não tinha mais, eles já não sabiam mais o que fazer. Então, eles disseram: olha, eles sempre vão bater palmas quando o senhor aparecer, admirando. Então, eu tenho uma ideia. O senhor vai sem roupa dessa vez. E eles vão ficar com vergonha de não ver a beleza da roupa e vão bater palmas e vão elogiar. E o rei deu risada, achou interessante, porque eles são assim mesmo, né? Extravagantes. Aí resolveu sair nu em público. E ele resolve sair nu e todo mundo bate palma. Aconteceu exatamente o que a equipe dele disse que ia acontecer. Todo mundo bate palma, mas uma criança olha e diz: o rei está nu. Aí quando a criança diz: o rei está nu, todo mundo cai em si e realmente percebe que o rei está nu. Aqui foi o mesmo que aconteceu. Os adultos, por causa de Yoga Maya, no caso deles, eles são diferentes de nós. Nós estamos sempre iludidos pela vaidade, pelas nossas características dos condicionamentos materiais, o ego falso e tudo. Mas os habitantes de Vrindavan, eles estão iludidos para não reconhecerem Krishna como a suprema personalidade de Deus. Eles estão iludidos por Yoga Maya, para não reconhecerem, para que Krishna possa fazer as suas atividades sem interrupção. Então, os adultos, quando viram o que aconteceu, foram procurar causas materiais. Por que teria acontecido isso? Eu duvido que alguém tivesse derrubado, algum de nós fosse fazer uma maldade dessa, de derrubar o carrinho. Mas será que foi um demônio? Será que foi algum planeta? Eles pensavam assim, até que as crianças disseram: não, nós vimos, foi Krishna mesmo que deu um chute. Então é parecido com a história do rei Nu, que uma criança grita: o rei está nu. E aí todo mundo caiu na gargalhada e o rei ficou envergonhado e todo mundo rindo aí. Então, aqui as crianças aqui apontaram e os adultos acreditaram, naturalmente, viram que realmente foi Krishna que, com seu poder sobre-humano, fez isso. Então, esse é o contexto. Mas a lição que nós aprendemos da nossa visão material, da nossa visão materialista, de buscar causas materiais, que esconde sempre, tenta esconder a responsabilidade que nós temos por nossos atos, sejam eles
bons ou maus. Os atos bons nós queremos que todo mundo saiba. Os atos maus nós não queremos que ninguém saiba. E quando alguém aponta, ficamos zangadíssimos. Zangadíssimos quando alguém aponta nossos defeitos. E não gostamos de ser corrigidos. Não queremos nos aprimorar especialmente na linha da transcendência. Não queremos buscar isso. Então aqui a lição está bem clara. Que Krishna manifesta sua potência ilimitada. Ele sempre vai manifestar sua potência ilimitada. E a potência é a potência ilimitada de Krishna que nós temos que contemplar, que nós temos que observar, que nós temos que glorificar. Nós estamos no mês de Kartika. E esse mês de Kartika nos leva a essa contemplação das potências maravilhosas de Krishna como um bebezinho. Imagine, Krishna consegue enganar todas as mulheres adultas, entra nas casas delas, nas despensas, pega os iogurtes guardados nos recipientes, distribui com os macacos e com os outros meninos, pega as manteigas, faz a mesma coisa. Ela se queixa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Mãe Yashoda resolve castigar Krishna para educar, porque senão, quando crescer, vai virar um ladrão. As mães sempre pensam isso, né? Meu Deus, o que será de meu filho quando crescer? Se eu não corrigir agora, quando crescer, vai ser um marginal. Aí a mãe vai corrigir Krishna, corre atrás dele, mas como criancinha ele sai correndo e tinha mais força do que ela, corre mais. Ela não consegue pegar, ele resolve deixar ela pegar. Aí ela pega ele e ela já está com a corda na mão, ela quer amarrar ele no pilão, só que ela amarra, e quando ela vai dar o nó, faltam 2 dedinhos. Aí ela não consegue, ela solta a corda, vai amarrar de novo com aquela paixão de quem está querendo punir a criança, e quando ela vai ver, de novo, faltam 2 dedinhos. Aí ela ajeita a corda, puxa para um lado, puxa para o outro, e vai de novo. E a mesma coisa, Krishna diz, deixa eu dar uma misericórdia para esta senhora. E aí ele deixa ela amarrar. Então, esse Krishna aí, e nós estamos contemplando a potência ilimitada de Krishna em um aspecto infantil, alegre, que Satyavrata Muni resolve descrever numa canção belíssima de um ritmo e um compasso dificílimo de ser acompanhado. A gente vê o pessoal tentando tocar o karta, não consegue tocar os kartas no ritmo de só 2, e a maioria das vezes consegue, né? Tanto que se canta. Mas uma canção belíssima no mês inteiro, super bonito, que aqui, nessa região que nós estamos, é a primavera, cheio de flores. Imagine o dia raiando, o sol raiando às 4h30 da manhã. A gente vem para o Mangala tudo clarinho. É bem diferente da época da chuva, lembra? Lembra da época da chuva? A lama e tudo mais? Agora, não. Agora a gente vem, como o Bhagavad Gita diz, né? Tudo passa, né? Tudo passa. É tudo temporário, né? Shitoshna Dukkha, todas as misérias passam, assim como o verão e o inverno. Então, o inverno já passou, agora vem a primavera, logo vem o verão. Toda essa belezura que estamos vivendo, a noite fresca, os dias quentes, as flores por todo lado, os pássaros reproduzindo, o ninho por toda parte também. É tudo muito interessante. Então, nessa época, aqui nós comemoramos o mês de Kartika. E aqui, no mês de Kartika, nós contemplamos a potência ilimitada do Senhor Supremo. E contemplando a potência ilimitada do Senhor Supremo, nós podemos entender que Ele é o pivô
por trás de tudo o que acontece. Ninguém precisa perder seu tempo, desenvolver ira, revolta, essa agonia mental procurando quem são os atores do mal que me atinge agora. Eu vou buscar quem é o pivô de tudo isso, porque eu estou sofrendo, deve ter uma causa, e essa causa não são meus atos, porque eu sou perfeito. Assim pensamos, né? Rambogui, eu sou o destrutador. Né? Então, mas quando nós contemplamos a potência ilimitada de Cristo, nós entendemos: Deus está por trás de tudo. Se isso aconteceu, eu preciso solucionar de uma maneira sem envolvimento, sem ódio, sem amor, sem ódio, sem apego, simplesmente por uma questão de compromisso real. Simplesmente por uma questão de buscar uma solução para que tudo flua, para que todos progridam no caminho transcendental, no caminho espiritual. Então aqui nós temos essa história que mostra o Krishna, mesmo na condição de um bebezinho, por trás de um acidente que poderia ser mortal para qualquer criança, e que ele, com sua perninha, chutou um carrinho de mão que caiu para o lado e pronto. É isso aí, esse é o tema aqui. Obrigado a vocês que vieram para o programa, que estão aqui presentes. Dá para sentir a falta de Maharaj Yamunacharya. Aos que estão acompanhando online, virtualmente, muito obrigado pela participação também. Eu fiquei muitos dias fora e estou retornando hoje para passar alguns dias aqui. Depois vamos todos para o festival de Campina Grande. Todas as glórias a Srila Prabhupada.